Ali, próximo ao nosso bairro, tinha a penitenciária de Aracaju. E então, Frei Miguel, desde quando chegou, o primeiro trabalho qual foi? Construção da igreja, assistência aos pobres e as visitas à casa de detenção. Miguel, missionário do Pai, Frei Miguel de Aracaju, testemunho de amor. Frei Miguel, missionário do Pai, Frei Miguel de Aracaju, testemunho de amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de janeiro de 2024, iniciamos mais um ano, retratando, contando as histórias de vida e de santidade dos brasileiros e daqueles que viveram e que estão no Brasil. Então, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o servo de Deus, Miguel Ângelo Serafini, conhecer tudo sobre a história dele. É uma história muito bonita, muito interessante. Você que é novo no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe essa entrevista, não é? Também conheça as nossas redes sociais, assim você tem a oportunidade de conhecer mais essa história e todas as outras. Hoje, para nos ajudar, temos a ilustre presença do Frei Serafini. Frei, muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Peço que o senhor se apresente um pouco, comente um pouco dos trabalhos que o senhor faz, como é que é um pouco da rotina do senhor, porque eu sei que o senhor atualmente não está morando aqui no Brasil, né? Ainda que esteja no Brasil, mas tem muitos trabalhos fora também. Então, seja bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Obrigado, Fábio. É uma grande satisfação, uma grande honra para mim estar aqui com você no Brasil Terra de Santos. Bom, eu morei fora no exterior até fevereiro do ano passado. Estou com 11 meses de chegado aqui no Brasil e retornado. E morei na Itália por quase 7 anos. Eu fiz uma licença ou um mestrado, como nós chamamos aqui no Brasil, em dogmática. E, imediatamente depois do mestrado, eu iniciei o doutorado e defendi a minha tese em janeiro do ano passado, e cheguei aqui no Brasil exatamente no dia 11 de fevereiro. A minha tese dogmática foi sobre cristologia, foi sobre a divindade e a humanidade de Cristo, que nós optamos por utilizar o nome grego, teantrismo, que foi um estudo que teve como referência os estudos também, análise, e depois a nossa colaboração, dos estudos do teólogo francês Louis Bouyer, que faleceu no início desse nosso milênio, desse nosso século, em Paris. Era um parisiense, ele viveu por muitos anos, digamos assim, em Paris, quase sempre em Paris, com uma pequena pausa na cidade de Estrasburgo, também na França. Ele, Louis Bouyer, era protestante. Depois, no seu período de juventude, quando ele era seminarista protestante, ele chegou a ser ordenado pastor protestante da Igreja Luterana da França. Mas, quando ele estava no seminário protestante, ele começou a ter contato com a igreja ortodoxa, com os ortodoxos russos que estavam em Paris. Conheceu personalidades como Sérgio Bulgakov. Depois conheceu também o cardeal Yves Congat, católico, de Estrasburgo, e assim foi se aproximando à Igreja Católica. Teve um momento que ele quase passava a Igreja Ortodoxa, mas culminou a sua vida passando a Igreja Católica e sendo ordenado padre, membro do Oratório de França, que é a congregação de São Felipe Neri. E assim ele se tornou um grande teólogo, um célebre teólogo, trabalhou durante o Vaticano II na preparação e também na aplicação do Vaticano II. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil, mas muito conhecido em todos os países de língua francesa. E nós estamos, então, oferecendo esse estudo que, dentro em breve, será publicado aqui no Brasil. A minha tese foi escrita em italiano, mas espero que ainda este ano de 2004 a gente possa apresentar uma tradução desse trabalho sobre o teantrismo, o verdadeiro teantrismo do Filho Eterno, segundo Louis Bouyer. Muito bem. Então, vocês viram que hoje o
papo é de alto nível, né? Porque estamos diante de um doutor também, além de alguém que tem toda uma vida pastoral, uma vida de serviço dentro da ordem. Frei, então a nossa história começa em 30 de outubro de 1908, o nascimento, né? A data de nascimento do Frei Miguel Serafim. Em que contexto ele nasce? Onde ele nasce? Era uma família rica, uma família pobre? O que a gente pode dizer dessa juventude do Frei Miguel? Então, Frei Miguel nasceu na Itália, na cidade de Singoli, por isso o nome Frei Miguel de Singoli, ou Cingoli, como se pronuncia em italiano, e essa cidade se encontra na região das Marcas. A região das Marcas é a região da Itália que está ali de frente a Medjugorje. Quem vai para Medjugorje, inclusive, saindo da Itália, pega um ferryboat, um navio, um pequeno navio, na cidade de Ancona, que é a capital das Marcas. Uma outra característica dessa região das Marcas é que é uma região de muitas montanhas, conhecida inclusive como os balcões da Itália, porque são tantas montanhas altas e de lá se tem um belíssimo panorama, você pode ver bem o mar Adriático, pode enxergar durante a noite as luzes do outro lado, onde está Medjugorje, onde está a Croácia. Também uma outra característica é justamente a vida dos camponeses. É predominantemente agrícola a vida do pessoal, dos habitantes dessa região das Marcas até hoje. Mas ainda naquele tempo de Frei Miguel, acreditamos, porque toda a atividade era basicamente que agrícola e a indústria estava se iniciando na Europa e na Itália mais tardiamente ainda. Uma outra característica dessa região das Marcas do Frei Miguel é que lá, uma curiosidade, é que as Marcas era um dos estados pontifícios da Igreja. Então, por muitos anos, quase até a unificação da Itália, as Marcas era um estado pontifício, ou seja, era governada pelo Papa, pelo Romano Pontífice. E Frei Miguel nasceu, imagine que a unificação da Itália se deu na segunda metade do século XIX, depois de 1850. E ali sim foram abolidos os estados pontifícios. E então, o que foi que aconteceu com Frei Miguel, nascendo nessa realidade, também de uma família camponesa, família relativamente pobre, não era pobre naquele sentido de uma pessoa indigente, mas era uma família simples, uma família de camponeses, e o Frei Miguel nasceu também nesse contexto de cuidar do campo, de cuidar de ovelhas, de trabalhar nas propriedades do seu pai. Aconteceu que Frei Miguel, nascendo em 1908, lembrem-se que a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914. Então, ele enfrentou a Primeira Guerra Mundial. Ele disse, sempre nos relatava isso, mim pessoalmente, eu o conheci, Frei Miguel, durante a minha fase de estudos filosóficos, eu os fiz em Aracaju, e ali morava Frei Miguel, que contava com 92 anos de idade. E então Frei Miguel me disse que aquela experiência da guerra, mesmo ele era criança, tinha 5, 6 anos, mesmo não tendo ido à guerra, mas ele também experimentou a dureza da guerra. Não tinha alimentos para as pessoas, faltava, então, às vezes, o que comer. E ele disse que se lembrava muito bem, que todas as crianças ficavam muito alegres quando o trem passava e do trem se jogavam pães para que os habitantes da localidade, do pequeno povoado, pudesse, então, se alimentar. E interessante que a cidade de Frei Miguel era uma diocese, hoje é uma diocese unificada. Na Itália tem muitas dioceses unificadas, ou seja, mais de 3, 4 dioceses com um único bispo, e como se trata de uma cidade muito pequena, Singoli, também se trata de uma diocese que está unificada a uma outra, propriamente a diocese de Macerata. E então, Frei Miguel, de muito pequeno, teve uma vida religiosa
muito viva também, porque na sua cidade já existia um bispo residente ali, na diocese de Tingoli, e ele enfrentou essa dificuldade da guerra, atrasou os seus estudos, e aos 14 anos ele entrou para o seminário dos capuchinhos, na cidade de Camerino, que também fica um pouco próxima à sua cidade, na mesma região das Marcas, por onde ele viveu quase os primeiros 25 anos da sua vida por completo. Se mudou de cidade, porque a formação acontecia às vezes em Loreto, às vezes em Camerino, às vezes em Ascoli, onde ele estudou, às vezes em Ancona, onde ele também estudou, mas até os 25 anos de idade, ele esteve sempre lá na Itália. Sim, e só para que a gente possa recordar também, já falamos de outros capuchinhos, mas qual o carisma da ordem, não é? Dos frades menores, capuchinhos, e em que o carisma da ordem refletia na vida do Frei Miguel, entre a vida dele e o carisma da ordem. Então, o carisma da ordem é um pouco difícil, ao mesmo tempo fácil de falar. Especificamente, concretamente, qual é este carisma da ordem? Neste ponto, é um pouco difícil de falar. Mas qual é o carisma da ordem? De modo abrangente, poderíamos dizer que o carisma da nossa ordem é a minoridade. Somos a ordem dos frades menores capuchinhos. E com minoridade se quer dizer tudo aquilo que diga respeito a trabalhos simples, humildes. E, portanto, os capuchinhos começaram na Itália, surgiram na Itália em 1528, justamente a partir da dedicação de frades a trabalhos simples, humildes, como, por exemplo, cuidar dos infestados na cidade de Camerino, que foi a cidade, o berço da reforma dos capuchinhos. E dali, então, os capuchinhos na região das Marcas sempre se dedicaram a trabalhos simples, a serem confessores nos santuários, a receberem os peregrinos no santuário de Loreto, a atenderem aos chamados, convites de párocos que necessitavam de ajuda, a pregação missionária, também lá dentro da Itália mesmo e no mundo inteiro. Enfim, os capuchinhos sempre se dedicaram a estes serviços mais simples da igreja, não a ocuparem postos, digamos, importantes e destaque, mas a se colocarem a serviço da igreja a partir daquelas coisas mais simples que necessitavam de serem realizadas. E aconteceu que Frei Miguel também foi enviado aqui ao Brasil e ele, então, se destacou, sobretudo, pela sua disponibilidade, pela sua humildade, pela sua paciência em se colocar como colaborador de todos. Uma outra característica dos capuchinhos é justamente a questão eremítica, dos eremitérios, ou seja, os capuchinhos são aquelas pessoas, aqueles frades, aqueles religiosos que não são monges, mas que, de qualquer forma, tinham uma vida um tanto retirada das comunidades. Os primeiros capuchinhos, quem for visitar a casa dos primeiros capuchinhos vai perceber que elas estavam sempre fora das cidades, fora do ambiente urbano. Hoje se encontram dentro das cidades, mas se nós formos olhar um pouquinho a história daquelas cidades mais antigas, onde estão os primeiros conventos capuchinhos, perceberemos que os conventos dos capuchinhos foram construídos do lado de fora da cidade, em lugares mais afastados, nos bosques. E Frei Miguel era também este homem do silêncio. Então, esse aspecto do eremita, do silêncio, da contemplação, também foi muito visto em Frei Miguel. Eu me lembro que ele gostava, por exemplo, lá em Aracaju, na nossa igreja, temos uma laje em cima da igreja, próximo à cúpula da igreja, e ele gostava de ir ali com o livrozinho de salmos, e várias vezes o encontrei em silêncio, sozinho, lendo o livrinho dos salmos. Outra coisa que todos os fiéis de Aracaju certamente o encontraram era que Frei Miguel passava todas as tardes de todos os dias
com a igreja aberta, em silêncio, esperando os penitentes que procuravam um confessor, um sacerdote, uma pessoa com quem desabafar e encontrarem uma resposta, uma luz, uma indicação para as suas dúvidas, para os seus problemas, para as suas necessidades. Então, isso foi, digamos, esses dois pilares, da minoridade e do silêncio, que são os dois pilares da vida capuchinha, e que eu os vi nitidamente, muito explicitamente, na vida do nosso santo de Aracaju. Sim. Mas antes de se estabelecer em Aracaju, ele tem uma passagem importante pela Bahia, né? Que é onde ele chega em 1934, ordenado. Como essa passagem pelo estado da Bahia, que é o primeiro contato com a realidade brasileira, né? Mais ou menos que cenário ele encontra, como essa primeira parte da missão, digamos assim, em solo brasileiro. Fábio, é muito interessante a história da vocação missionária de Frei Miguel. Quando ele estava recém-ordenado na Itália, chegou lá na Itália de férias um frade que era missionário aqui no Brasil, na Bahia Sergipe, que é a nossa província, onde se encontra a nossa província. E o frade, já muito idoso, muito cansado, pediu ao provincial forças novas para dar continuidade à missão, que ele não tinha mais como continuar, não tinha mais as forças necessárias para dar continuidade aos trabalhos aqui no Brasil. E todos os jovens sacerdotes ficaram calados, em silêncio, ninguém se dispôs a vir. Frei Miguel ficou logo inquieto com aquela solicitação, porque ele a entendeu como que para si. Não é que tenha sido dito o seu nome, nem pelo missionário, nem pelo superior, mas o superior disse assim: então, temos essa solicitação. E ele logo recebeu aquela notícia como um chamado divino em seu coração. Uma inquietação que certamente não deixou dormir bem durante aquela noite. E no dia seguinte, o Frei Miguel respondeu: tá bem, eu vou para o Brasil. E aqui no Brasil, o trabalho era em dois aspectos. Tinha o trabalho missionário, de atendimento mesmo, das paróquias, das freguesias, como eram chamadas naquele momento, das comunidades. E também tinha o trabalho de implantação da ordem. Tinha os seminários, onde estudavam os garotos, adolescentes. De fato, os capuchinhos recebiam jovens, muito novos, com 12 anos de idade. E um desses seminários se encontrava na cidade de Feira de Santana e outro em Esplanada. E ali foram os primeiros campos missionários de Frei Miguel. Trabalhar no seminário durante a semana, ensinando, dando aulas, e nos finais de semana, trabalhar no atendimento das comunidades. Sem contar as viagens que deveria se fazer, uma vez por outra, para atender aquelas comunidades mais distantes e realizar a chamada desobriga, que era tirar as pessoas da obrigação de se confessarem e comungarem pelo menos uma vez ao ano. Então, o Frei Miguel viveu 25 anos na Itália e depois viveu mais 25 anos, cerca de 25 anos, no estado da Bahia, nas cidades de Feira de Santana, Esplanada. De Esplanada, inclusive, atendia uma outra cidade chamada Conde, no litoral da Bahia, litoral norte da Bahia, não muito distante de Esplanada, mas ali de Esplanada atendia ainda uma outra cidade chamada Aporá, está no lado contrário ao litoral, na direção do sertão da Bahia. E depois de Feira de Santana, de Esplanada, ele foi à Vitória da Conquista. Depois de Vitória da Conquista, foi à cidade de Jaguaquara. Na cidade de Jaguaquara, ele foi pároco, passou ali um período bom também da sua vida. De Jaguaquara, voltou à Vitória da Conquista, foi pároco em Vitória da Conquista, da igreja que atualmente é a Catedral Metropolitana de Vitória da Conquista. Ele foi um dos últimos párocos capuchinhos. E dali, de Vitória da Conquista, ele foi para Aracaju, onde viveu por cerca de 50 anos,
ou seja, da metade da sua vida, de quando ele tinha 50 anos de idade, mais ou menos, até o seu último suspiro. Sim, e só para as pessoas não acharem que a gente está se enganando nas contas, esses números estão corretos. Deu 104 anos, mano. Tem também esse fato extraordinário que é ter passado, inclusive, dos 100 anos, né? Então, um homem que viveu muito e marcou muito, né? Onde passou. E o senhor falou justamente de Aracaju. Em 63 ele chega em Aracaju. Quais eram as necessidades, os objetivos para que ele se estabelecesse em Aracaju, né? Como é esse início em Aracaju, que é um período também complicado para o Brasil, não é, politicamente, certamente não deve ter sido fácil também para ele. Então, Frei Miguel chegou em Aracaju exatamente no ano de 1963, também naquela solicitação de implantação da ordem e de desenvolvimento da vida missionária. Os capuchinhos se estabeleceram na periferia de Aracaju, ainda hoje é a periferia de Aracaju, aquela região. Porém, era uma região com poucas casas, os capuchinhos tinham tipo um pequeno sítio onde eles residiam e não tínhamos convento ainda. O Frei Miguel foi responsável, inclusive, por construir o convento dos capuchinhos, a igreja e o convento dos capuchinhos de Aracaju. E ali, próximo ao nosso bairro, tinha a penitenciária de Aracaju, a casa de detenção de Aracaju, atualmente já foi transferida, mas eu ainda a conheci funcionando muito pertinho do nosso convento, ali no bairro América, em Aracaju. E então, o Frei Miguel, desde quando chegou, o primeiro trabalho qual foi? Construção da igreja, assistência aos pobres e as visitas à casa de detenção. Ele, uma vez por mês, celebrava na casa de detenção, na penitenciária de Aracaju, e isso fez até bem próximo à sua morte. Enquanto ele tinha forças para celebrar, sempre ia celebrar lá aos sábados, primeiro sábado de cada mês, ele ia à casa de detenção, à penitenciária de Aracaju, para ali rezar com os presos, confessar, absolver os pecados. Depois, Frei Miguel se destacou muito na visita aos doentes, visitava quase que toda a cidade de Aracaju. Agora, em Aracaju, Frei Miguel se sobressaiu, sobretudo, por duas coisas, por duas ações missionárias, dois sacramentos, que foi o do batismo e o da penitência. Eu digo batismo porque a vida cristã inicia com o batismo. Ele foi como João Batista dos nossos dias atuais. Naquele tempo se dizia que Frei Miguel teria batizado quase que metade de Aracaju. E é verdade, ele batizou muitas pessoas. Não saberia dizer precisamente o número de batizados que ele realizou, mas tem também uma cifra desse número que é impressionante, o quanto ele batizou de crianças. E era interessante, sobretudo, esses batizados, que não é porque ele facilitasse nem nada, mas, como nós capuchinhos sempre trabalhávamos com as pessoas, periferia, mais simples, mais necessitadas, naquela época se começou uma certa abertura para batizar as crianças de quem os pais não fossem batizados, ou que uma pessoa não tivesse registro, por exemplo, não tivesse no registro de nascimento o nome do pai, e ali vinham batizadas também essas crianças. Mas das crianças mais pobres de Sergipe, as crianças das famílias mais distintas e ricas de Sergipe, vinham se batizar com Frei Miguel. Eu, quando morei em Aracaju, no tempo que Frei Miguel era vivo, testemunhei o batizado de um político muito importante de Sergipe. Ele era da cidade de Itabaiana, tinha uma emissora de rádio, e ele veio batizar o filho dele, fez questão de batizar o filho dele com Frei Miguel na nossa Igreja dos Capuchinhos de Aracaju, e inclusive transmitiu a missa de batizado do filho dele pela emissora de rádio dele. E esses batizados das pessoas mais simples, uma vez chegou uma mulher para fazer uma certidão negativa de batismo. A filha dela já ia se casar,
e não tinha a certidão de batismo. Mas ela me disse, não, ela foi batizada aqui, a senhora teria um documento, uma foto? Tenho, está aqui a foto. E ela falou assim com muita liberdade, uma liberdade de gratidão que brotava do coração dela, me disse assim com muita clareza e com muita sinceridade, e ao mesmo tempo com essa gratidão, essa alegria nos lábios. Ela disse, Frei, minha filha foi batizada aqui com Frei Miguel, porque naquele tempo, só aqui, Frei Miguel era que batizava filhos de mãe solteira. Ou seja, a filha dela não tinha o nome do pai no registro de nascimento. E ele, com um coração tão bondoso, tão generoso, trouxe essa prática de batizar as crianças, porque entendeu muito bem que a graça do batismo não era dada aos pais nem aos padrinhos, é verdade? Os padrinhos e pais também recebem a graça de serem pais de uma pessoa que será batizada, padrinho de uma pessoa que será batizada, mas, sobretudo, a semente cristã é lançada onde? É na vida da pessoa que será batizada. E Frei Miguel, com aquela intuição de um santo mesmo, porque também a vida de Frei Miguel, Pablo, foi muito interessante. Eu te contei sobre esse debate que ele teve consigo mesmo, né? Essa inquietação que ele sentiu no coração quando pediram voluntários para virem ao Brasil. É que você sabe que a vida de santidade não é construída assim, só de beijar as flores, né? Como se fôssemos borboletas ou abelhas. Não é só de coisas doces, também construída de coisas amargas, difíceis, de páginas duras na nossa vida. E Frei Miguel aprendeu desde cedo, por isso que ele morreu com perfume de santidade, como Dom Henrique, bispo de Palmares, quando esteve em Aracaju. Dom Henrique era bispo auxiliar de Aracaju, quando Frei Miguel faleceu, cunhou essa expressão muito bela, muito cara e muito bonita, que Frei Miguel faleceu, partiu com perfume de santidade. Mas o que foi que levou o Frei Miguel a partir com perfume de santidade, deixando perfume de santidade? Porque desde cedo ele aprendeu a fazer o combate espiritual. Então, o combate dele começou, pelo menos assim, daquilo que temos registro, justamente naquele momento, porque o medo, as incertezas quiseram fazer sombra no seu coração. Mas ele foi firme no combate espiritual e venceu tudo aquilo que poderia, digamos, deixar o Frei Miguel frio, deixar o Frei Miguel morto em relação à sua vocação. Respondeu com ousadia, com coragem, e foi uma resposta difícil para ele. E então, a partir daquele momento, começou o treinamento dele de dar respostas, de combater o bom combate, e o final não poderia ter sido outro que morrer com essa fama de santidade. Sim, e o senhor já disse várias vezes que o conheceu, né? Conviveu com ele, né? Agora, imagino que alguém que vai chegando depois de uma certa idade, né? Então, 70, 80 ou 90, vai quase se tornando, entre aspas, num bom sentido, uma atração, né? No sentido que alguém que viu tanto da história, alguém, como o senhor disse, né, que construiu a igreja, o convento, não é? Como foi o contato que o senhor teve com ele nesse sentido? Entender que o senhor estava diante de uma pessoa que não só tinha experiência, mas tinha vivido o evangelho, o cristianismo, numa grande profundidade. Continuava, claro, naquele momento também vivendo numa grande profundidade. Então, quanto marcou para o senhor ter essa presença do Frei Miguel cotidianamente? Fábio, eu conheci Frei Miguel quando ele já tinha 92 anos de idade, e era interessante que ele tinha 92 anos de idade, mas parecia ter muito menos, porque ele caminhava com muita facilidade, não usava óculos, ouvia muito bem,
subia as escadas com desenvoltura assim, invejável, passava todas as manhãs caminhando mesmo a pés o centro de Aracaju e já tinham alguns sinais muito interessantes na vida de Frei Miguel. Por exemplo, ele usava o transporte público, não ia de carro próprio, não aceitava caronas. As pessoas, Frei, entra aqui no carro, eu levo o senhor, onde o senhor gostaria de ir? Diz, teria muito prazer em te ajudar. Ele não aceitava caronas. Não, pode ir, eu estou esperando o ônibus. E nós moramos na periferia. Ônibus de periferia não é que passa a cada segundo, né? Então leva um tempo, não me lembro mais assim quanto tempo exatamente, mas era coisa de 30 minutos e ainda mais que se tivesse qualquer problemazinho de acidente de trânsito ou alguma dificuldade de trânsito, o ônibus atrasaria mais ainda. E ele fazia questão de pegar o transporte público. E uma outra coisa de Frei Miguel eram as confissões. Ele era muito procurado pelas confissões, porque as pessoas chegavam ali separadas, arrasadas, destruídas, depressivas, e ele conseguia mudar o coração das pessoas, mudar a mentalidade. Era uma coisa muito incrível mesmo. Como ele sabia entender a psicologia humana, como ele sabia acender a luz da fé nos corações ensombrados. E quando eu cheguei, Frei Miguel já era aquele homem assim de uma serenidade impressionante. Na vida nossa do convento, de dentro do convento, era muito interessante. Ele dormia com a porta do quarto entreaberta, ele não fechava completamente a porta do quarto, dormia cedo da noite, mas ele ficava na sala de TV, no recreio, ali. Quando ele subia da missa, já começava a cochilar, às 8h pouco da noite, não conseguia terminar de assistir o Jornal Nacional, né? Naquele tempo, o Jornal Nacional era assim, uma coisa de audiência quase de 100% nas casas brasileiras, mas ele ficava ali cochilando em cima do sofá até às 10 da noite, que era o horário do recolhimento, para fazer fraternidade, para estar junto com a gente. E no outro dia ele se levantava bem cedinho, às 6 horas em ponto, já começava a missa. E era impressionante assim a paciência que ele tinha, a determinação que ele tinha, o jeito dele já era muito, muito, muito particular. E nós já o chamávamos de santo. Nós, tanto eu quanto outras pessoas também, quanto outros freios, outras pessoas da comunidade, o senhor era um santo. Me lembro que muitas pessoas já vinham ali para trocar as sandálias de Frei Miguel. Ele usava a sandália até ficar bem velhinha. E ele nem sempre aceitava, mas às vezes se convencia e ele só aceitava um modelo de sandália, que era um modelo muito, muito, muito simples. E então, se uma pessoa chegasse com uma sandália bonita, de marca, ou, né, mais cara, ele recebia para não fazer feio, mas ele não usava. Se a pessoa quisesse ter certeza que ele iria usar a sandália, deveria comprar igual àquela que ele estava calçado e trocar ali nos pés dele, se ele permitisse. Caso contrário, ele não usaria. Interessante que quando ele ganhava as coisas, ele era muito educado, muito cortês, muito gentil, e ele não desfazia assim da pessoa ou do presente ou que não tinha gostado. Ele recebia com muita humildade o presente. Eu me lembro de uma frase de São Vicente de Paulo que dizia assim: ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Frei Miguel era um desses. Era um tão pobre que sempre podia dar e um tão rico que sempre podia receber. Que ele recebia tudo, mas a mão dele passava imediatamente as coisas para diante. Eu me lembro que nós fomos visitar a contadora e ele tinha recebido uma imagem de um santo, não me lembro mais qual era o santo, e eu fui com ele nesse dia na contadora e ele me disse: esse presentinho aqui é para a contadora.
porque eu ainda não dei o presentinho dela de Natal. E levou, aí a contadora adorou tanto o presente, né, que recebeu dele, e ele dava risada assim, né, do modo, tá vendo como ela gostou? Mas era assim, já aquela gentileza, aquela nobreza, que não era uma coisa artificial, que a gente vivia um toque muito diferente já nele. E a gente tocava no hábito dele. Frei, deixa eu tocar no seu hábito, que é quando eu pegar essa santidade. Ah, vá, você está brincando comigo, está caçoando de mim. É uma humildade muito, muito impressionante. E era tido, já quando eu cheguei em Aracaju, ele já era tido por santo, com 92 anos. Frei Miguel caminhou a pés pelo centro de Aracaju, sozinho, até os 98 anos de idade. Só quando ele completou 98 anos de idade, e parecia ter muito menos do que isso, foi que ele teve um pequeno problema de AVC, e não ficou com grandes sequelas, mas ele ficou com medo, ele continuou caminhando, mas ficou com medo de caminhar e ter alguma coisa durante o percurso da caminhada, e ali os médicos o convenceram de não sair mais de casa para caminhar, até porque sol quente, chuva, poderia escorregar, poderia ter uma vertigem, né? Alguma coisa como uma sensação de desmaio, e que ele deveria evitar essas caminhadas, porque já tinha passado do tempo dele. Mas foi essa a experiência que eu tive com o Frei Miguel. Aos 92 anos, ele parecia ter ainda 80 anos, e tinha essa cordialidade, aquela pureza de espírito. Interessante que na vida fraterna também, a gente sabe que um fala ali, ou tal. Frei Miguel nunca falou de ninguém. Impressionante aquilo. Ele nunca criticou ninguém, nunca fez um comentário assim pejorativo de ninguém. Impressionante aquilo. Era uma coisa assim de Deus. E às vezes, frade pecador mesmo, entre nós frades também temos aqueles frades pecador, pecado, às vezes até notório, público, mas a caridade com que ele julgava, falava, era assim desconcertante. Não era uma coisa política, alguém que não quisesse falar das pessoas, não, era uma coisa que vinha do coração dele, era impressionante aquilo. E foram essas lembranças, essas experiências, essas recordações que, na minha experiência com o Frei Miguel, deixam marcas profundas no meu coração, na minha vida, deixa assim uma lembrança muito grata, muito edificante do dom da sua vida, da sua vocação, da sua presença no nosso meio, dos Capuchinhos e Bahia Sede. Sim, é uma história de fato muito bonita, né? Mas que para chegar a uma causa de beatificação, canonização, é um salto grande, né? Ainda mais para nós aqui no Brasil, com todas as dificuldades de estar a um oceano de distância, as complicações. Como foi essa parte da causa, né? Da abertura da causa? Porque, como o senhor disse, muitas pessoas tinham essa convicção, até por conviverem com ele, e entenderem que ali tinha esse princípio de santidade que hoje falou, mas para tornar isso em algo concreto, uma causa especificamente, é um esforço muito grande. Então, como foi todo esse esforço, todo esse trabalho para que essa causa realmente aconteça? Então, Fábio, como eu disse, ele morreu já com esse perfume de santidade, e em vida muitas pessoas já atribuíam graças alcançadas a Frei Miguel. Ele vivo ainda. Me lembro que quando ele já estava bem idoso, na cadeira de rodas, quando ele saía do quarto, a gente dava uma voltinha com ele na igreja, as pessoas tocavam nele já. Interessante que muitas graças atribuídas a ele são em relação a mulheres que não conseguiam engravidar e que recorreram a ele. Uma mesmo tocou nele, ele vivo, e disse que depois teria recebido a graça de ter conseguido engravidar, já tinha buscado ajuda de médicos e nada, mas depois de ter tocado em Frei Miguel, recebeu essa graça.
E logo depois da sua partida também começaram as pessoas voluntariamente, livremente, assim muito espontaneamente, atribuírem graças ao Frei Miguel de terem alcançado graças, muitas delas nessa linha aí de pessoas que não conseguiam engravidar e que estavam conseguindo. E então, 6 meses após a morte do Frei Miguel, o provincial da época achou por bem pedir ao bispo metropolitano, arcebispo metropolitano de Aracaju, atualmente é emérito, naquele tempo era Dom José Palmeira Lessa, agora é o atual emérito de Aracaju. Então, Dom José Palmeira Lessa, com o provincial, fizeram uma oração no 6º mês da morte do Frei Miguel, pedindo a sua beatificação. Não tinha processo aberto, mas 6 meses após já fizeram essa oração. Aí, para abrir um processo de beatificação, você precisa aguardar 5 anos da morte do candidato. E naquele período de preparo, enquanto se completava esses 5 anos, foi construído um memorial, um museu, na Igreja dos Capuchinhos. Fizemos algumas adaptações no convento para abrigar esse memorial, um jardim que foi construído, uma estátua que foi colocada em sua homenagem nesse jardim. Ali as pessoas se reúnem todos os primeiros sábados de cada mês para rezarem a coroa franciscana, pela beatificação de Frei Miguel. Todo mês se fazia a missa pela beatificação de Frei Miguel, lembrando a memória de Frei Miguel, até que no 5º ano, de fato, se abriu o processo de beatificação. O arcebispo já era Dom João Costa, atualmente é emérito, naquela época era o arcebispo metropolitano, e a partir dali foi criada a comissão, foram criadas comissões, melhor dizendo, comissão histórica, a comissão doutrinária, a comissão canônica, e então se passou a se articular grupos que preparam os documentos para que se envie, se conclua o processo diocesano e se envie todo esse material a Roma, à Congregação da Causa dos Santos, para que seja analisada. De fato, é um trabalho lento, um trabalho difícil, é um trabalho exigente, é um trabalho que exige cuidados, mas nós atualmente eu estou como vice-postulador da causa, nós estamos nos articulando, juntando material, estamos nos preparando para ouvirmos as testemunhas sobre Frei Miguel. Deveremos levantar pelo menos o testemunho de 50 pessoas, testemunho presencial, que elas devem nos dar, e aí assim, depois, concluirmos o processo de beatificação, processo diocesano de beatificação, e enviarmos toda a documentação para Roma, para que Roma analise e dê o seu parecer, veredito, esperamos, sobre a virtuosa e longa vida do nosso querido Frei Miguel. Sim. E dessa beleza toda, Frei, que nós agora conhecemos, né? Inspirado na vida de santidade dele, o que nós podemos aprender para a nossa vida, que nós podemos praticar na nossa vida, inspirados no testemunho dele, no testemunho de vida e santidade dele, o que nós podemos aproveitar, nós que também, todos nós batizados, que somos chamados a esse caminho da santidade. Quais seriam as principais lições que Fábio, eu diria que a coisa mais importante que eu aprendi com Frei Miguel foi essa do combate espiritual. Eu acredito que esta é a grande lição, o grande ensinamento, o grande testemunho de santidade de vida de Frei Miguel. Não fugir do combate espiritual. Não se entregar ao pecado. Não se esfriar na fé. Ser insistente no nosso sim, naquela resposta positiva que devemos dar a Deus, naquilo que nós fizemos no nosso batismo, que nossos padrinhos fizeram em nosso nome, renunciar a Satanás e crer em Deus. É isso, tudo que fica da vida de Frei Miguel.
não fugir do combate espiritual. Eu citei o primeiro combate espiritual do Frei Miguel, mas teríamos tantos exemplos do combate espiritual de Frei Miguel. Interessante que nesse período de preparação saíram 2 livros, um escrito aqui no Brasil, Frei Florencio, sobre a vida de Frei Miguel, e um outro escrito na Itália por um outro frade italiano, também capuchinho, inclusive já falecido, o autor do livro. E os 2 livros mostram Frei Miguel sendo visto do Brasil, Frei Miguel, o livro de Frei Florencio, escrito aqui no Brasil, mostra Frei Miguel sendo visto do Brasil. E o outro livro da Itália mostra Frei Miguel sendo visto da Itália. E o que tem de interessante é que esses 2 livros se complementam, mostrando justamente o combate espiritual de Frei Miguel. E, por isso, a palavra final que eu gostaria de deixar aqui, como ensinamento, como testemunho de Frei Miguel, seria esse: travar cotidianamente, ou ainda melhor, a cada instante, o nosso combate espiritual. Esta é a porta estreita e que nos conduz à santidade e à intimidade com Deus. Acredito que o caminho seja este para todos nós. Sim. E para que a gente possa também contribuir com essa causa de beatificação, posteriormente canonização, assim que Deus queira, para que o Senhor conduza a oração para a beatificação, canonização do Frei Miguel, para que a gente possa também entregar a Deus esse nosso pedido, esse nosso desejo, e também por ele sendo pequenininho, não é simplesinho, lá no céu também possa sussurrar no ouvido de Deus também os nossos, para que possa, de fato, também interceder por nós lá do céu. Então, peço que o Senhor, por gentileza, conduza para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de amor e de ternura, que vos dignastes iluminar a vossa igreja com o testemunho de vosso servo Frei Miguel, missionário capuchinho da caridade e da reconciliação. Concedei-nos imitá-lo na prática das virtudes. Nós vos pedimos. Glorificai-o aqui na terra com a glória dos santos. E dai-nos por sua intercessão as graças de que necessitamos. Fazei que, seguindo o seu exemplo, possamos irradiar o vosso amor e testemunhar a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Frei Gleiser, muito obrigado pela disponibilidade do senhor, por essa entrevista. De fato, eu acredito que a cada pessoa que acompanhou, que vai acompanhar essa entrevista, vai conseguir enxergar o rosto espiritual do Frei Miguel Ângelo Chirato. E que essa causa possa crescer tanto no conhecimento das pessoas em relação à vida dele, quanto também cada passo que ela precisa para chegar à beatificação e à aceitação. Agradeço muito ao senhor. Muitíssimo obrigado, Fábio, pela oportunidade. Estamos juntos, rezemos e, quem sabe, em outra oportunidade, falarmos mais curiosidades da vida de Frei Miguel, porque temos aqui um capítulo grande ainda, que é a sua dedicação à assistência social aos pobres e necessitados. Frei Miguel fundou em Aracaju o Caça Juta, o Centro de Assistência Social São Judas Tadeu, onde ele nunca deixou o pobre, necessitado, voltar sem ser atendido, sem ser socorrido. Fábio, um grande abraço, meu irmão. Felicidades para você. Um abraço a você também, que nos acompanha aqui pelo Brasil, Terra de Santos. Que Deus abençoe a todos nós. Paz e bem. E a você que acompanha essa entrevista, até a próxima entrevista. Muito obrigado. Até mais. São Frei Miguel, celebrar os casamentos, batizar os seus rebentos, foi missão de Frei Miguel. Frei Miguel, missionário do Pai, Frei Miguel de Aracaju, testemunho de amor.